Eu tô um pouco atrasada pra falar sobre esse assunto, mas não atrasada nível internet atrasada. Faz só tipo uns 5 dias que a poeira tenha baixado. Isso quer dizer que ainda dá pra conversar sobre o assunto. Hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que têm acontecido no YouTube nos Estados Unidos. Algumas pessoas que consomem conteúdo LGBT, de criadores LGBTs nos Estados Unidos, começaram a receber uma propaganda esquisita antes de poder ver o conteúdo que eles iam assistir. Essa propaganda era de uma organização política religiosa que defendia o direito de expressão, mas nessa propaganda eles basicamente estavam falando que os gays iam pro inferno. Não é um assunto muito divertido, mas a gente precisa conversar sobre ele. O que a gente vai falar hoje, ele pode ser visto de diversas perspectivas, desde a perspectiva do criador, a perspectiva de grandes marcas, a questão empresarial do YouTube. A gente vai tentar dar uma misturada e tentar entender tudo que tá acontecendo. Pra gente não ficar perdido nessa história, eu vou fazer um pequeno review histórico aqui, um resumo das tretas que tem acontecido com o programa de parcerias do YouTube. O programa de parcerias do YouTube apareceu em 2008. Que é isso? É essa decisão maravilhosa, inclusive, que o YouTube tomou de pagar os seus criadores. Então, parte dos ganhos que o YouTube tem com a propaganda que aparece nos canais, antes dos vídeos, vai para os criadores. Então, quando começou, esse dinheiro ele era muito pouco, assim. Em 2008 era uma mixaria, mas era muito simbólico. Foi a primeira plataforma a dar dinheiro e investir em pessoas normais para criar conteúdo. E isso a gente chama de monetização. Então, toda vez que eu falo de monetização nesse vídeo, eu tô falando desse dinheiro que você recebe pelas propagandas que você assiste no vídeo dos criadores que você gosta. De 2008 pra cá, não sei se vocês perceberam, o YouTube cresceu pacas, os criadores cresceram. E como toda grande plataforma que cresce, os investimentos publicitários também cresceram. Então muita gente fez muito dinheiro com o YouTube, vulgo as mansões que vários youtubers andam vivendo por aí. Em 2016, um jornal nos Estados Unidos chamado The Wall Street Journal fez uma matéria falando que essa publicidade que aparecia antes dos vídeos também estavam aparecendo em vídeos com conteúdo de ódio, vídeos xenofóbicos, vídeos terroristas, né? E daí a Coca-Cola não queria que o vídeo dela aparecesse antes de um vídeo que pregava a morte de certos grupos de pessoas. O que faz todo sentido, mas a matéria é altamente questionável. E daí quando essa matéria saiu, apesar de ser muito esquisita o jeito que foi escrita, ela funcionou. Grandes marcas tiraram todo o investimento publicitário que colocaram no YouTube e no mesmo dia começou o Apocalypse, como a gente chamou na época, que foi essa treta de opa, já era onde está o dinheiro que vinha do YouTube, porque se as pessoas não colocam propaganda, o dinheiro não aparece. De lá pra cá, o YouTube tem dado o seu jeito, seus pulos pra arranjar regras boas que agradem os criadores, que agradem as pessoas que estão investindo em publicidade, o que é complicado, porque a gente tá falando de uma plataforma que era conhecida por apoiar o conteúdo independente, que não tinha as regras da televisão, onde as pessoas falavam o que elas queriam, e ao mesmo tempo a galera que tá investindo em publicidade ali quer uma mensagem feliz, uma mensagem alegre, uma mensagem family friendly pra poder vender ali o seu produto. Então você tem essa balança aí que o YouTube tem que o tempo todo ceder para um lado e para o outro. Desde 2016 a monetização ela tem sofrido certos perrengues. Em 2017 eles mudam as regras e aqui é um ponto importante na nossa timeline, porque conteúdos sensíveis passam a ser desmonetizados. Desmonetizado é quando você fala não é legal botar publicidade aí e daí você para de ganhar dinheiro com aquele vídeo. O que são conteúdos sensíveis? Essa é uma ótima pergunta. Se você fala assim, conteúdos sensíveis são desmonetizados, eu quero saber o que é um conteúdo sensível. Eu acho que a regra que mais afetou, assim, toda a comunidade foi que palavrões nos vídeos fariam o vídeo ser desmonetizado e por isso que desde então muita gente tem bipado palavrões ou só parar de falar palavrões nos vídeos. Mas, quando a gente tá falando do YouTube, a gente tá falando de uma plataforma global. Quando a gente tá falando de um conteúdo ideal pra publicidade, a gente tá falando de um conteúdo que não tenha nada minimamente controverso pra todas as culturas do planeta. Um pouquinho controverso para uma cultura X já não serve, já não é o conteúdo ideal para publicidade, você já recebe um E adivinha que categoria entra dentro desses conteúdos sensíveis? Sim, as pessoas LGBTs, os conteúdos que falam sobre a vivência LGBT, sejam eles educacionais, sejam eles experiências pessoais. Em algumas culturas e para algumas pessoas são tópicos controversos ainda, então eles não são ideais para publicidade.
E sim, não tem como fazer isso, soa bem. Então, desde 2017, a comunidade LGBT, e toda vez que eu falar comunidade LGBT, é comunidade LGBT mais todas as siglas que se encaixam, QA e em diante, mas só pra eu não ficar enrolando a língua aqui nesse vídeo, eu vou falar LGBT. Desde 2007, então, a comunidade LGBT, ela já entendeu que ela vai sofrer perrengue. O YouTube analisa a descrição, o YouTube analisa título, as tags que você usa. Um criador em específico fez alguns experimentos e percebeu que assim que ele colocava a palavra trans no título de um vídeo, o vídeo dele passava a ser desmonetizado. Então, você já vai criando esse... Qual é essa a palavra? Atrito? Esse atrito da comunidade com o YouTube, fica desgostoso com o conteúdo, mas não sei se vocês sabem, o YouTube ele não tem um concorrente à altura. A comunidade, a forma de pagamento da AdSense, você não tem lugar pra ir. Então toda vez que acontece desagrados, e se você segue algumas pessoas grandes, elas provavelmente já reclamaram da monetização eventualmente, você não tem muito pra onde ir, porque o YouTube é um pouco único no que ele faz. Então essas pessoas passaram a criar outras formas de conseguir dinheiro. Você criava um Patreon, você passa a vender roupa, você passa a vender outros tipos de produto para você poder arranjar dinheiro para produzir conteúdo. Tá, já não é bacana, mas eu acho que o que mais causa aquele sensação, sabe, aquela sensação ruim na garganta, é que o YouTube e o Google, que é o dono do YouTube, é uma empresa publicamente pró-LGBT. Então, chega o mês do orgulho LGBT, junho, pra quem não sabe, estamos no mês do orgulho LGBT, olha que timing bom, não é mesmo? E eles mudam a bandeira do site. O Twitter agora do YouTube está todo colorido com as cores do arco-íris. Então você tem esse posicionamento pró-diversidade, mas os criadores dentro da plataforma sofrem constantemente com as escolhas do algoritmo, boicotando o conteúdo que eles produzem. Já tendo esse desgosto há um tempo, vários dos vídeos desses produtores são colocados como impróprios para menores de 18 anos. Sim, você achava que o problema era só dinheiro, não é mesmo? Esses produtores, esses criadores fazem conteúdo necessariamente para crianças? Não. Mas o público adolescente passa a ser um público-alvo muito importante, porque a gente tá falando de uma época de se autodescobrir, de se autoentender, de buscar informação qualificada. Então, eles querem esse público. Esse público busca esse tipo de conteúdo na internet e agora esses vídeos só não estão mais disponíveis pra essa galera. E daí a gente vai somando problemas, né? Todo mundo já tá com aquilo preso na garganta e continua produzindo pro YouTube porque a gente ama esse lugar, vai entender. Chega o mês do orgulho LGBT nos Estados Unidos e uma organização, eu não vou falar o nome da organização, dane-se, se você quiser você dá uma procurada, eu vou botar links na descrição, mas ela resolve fazer publicidade anti-LGBT, eu não sei, eu acho que é por causa do timing, eu acho que é justamente porque estamos no Pride Month, mas tudo bem. E daí essa propaganda tem algumas versões dela, uma delas é um pastor falando que na Bíblia não tá escrito sobre a homossexualidade, portanto as pessoas vão pro inferno por causa disso. Agora, as pessoas podem ter a opinião que elas quiserem, religiosa, política que elas quiserem? Podem. O YouTube aceitar esse tipo de propaganda e ela passar antes do conteúdo pró-LGBT na plataforma é super problemático. Porque não faz sentido, já que o YouTube tem essa posição pró-diversidade, porque ele aceitaria esse dinheiro desses anunciantes. Então você já fica... qual é que é? 2, a gente tá falando de um público que tá vulnerável, que já às vezes não tem uma rede de apoio na vida real, que tá buscando compreensão, tá buscando entendimento desses criadores. Então eles vão buscar experiências pessoais, eles vão buscar crises por quais essas pessoas passaram que elas estão dispostas a compartilhar na internet. E daí antes de você ir pra esse vídeo onde você está buscando informação, até um certo aconchego, e você tem essa publicidade aparecendo antes do conteúdo. Então, aqui a gente não tá falando mais de problemas financeiros, a gente não tá mais falando só de problemas do algoritmo. Pela primeira vez nessa história de todos os problemas da publicidade, YouTube e os criadores, a gente tá falando de alguma coisa que afeta a moral, que afeta valores, que pode até machucar algumas pessoas. Então é essa situação que tá acontecendo. Eu acho que a frustração com o YouTube é que toda vez que ele fala, ele usa de pouca clareza pra dar informação, os termos que ele usa são sempre vagos,
vagos, assim, você fica um pouco... Até que ponto o meu conteúdo se encaixa no que o YouTube tá falando. Ele demora muito pra falar. Então, agora, por exemplo, que já faz alguns dias que a poeira baixou, eu não sei se a organização que retirou a publicidade, se o YouTube que retirou a publicidade, porque ele não tem falado sobre isso. E você fica nessa de não entender o que tá acontecendo. YouTube é esse chefe muito difícil de você se comunicar, caso esse seja o seu trabalho full time. E eu acho interessante essa história. Eu tô falando aqui porque poucas pessoas estão falando sobre isso, e esse problema é um problema da plataforma, então podia muito bem acontecer no Brasil. Gente, estamos em 2018, eu não duvido de nada desse ano, então assim, pra acontecer a mesma coisa aqui é fácil. Não se sabe se essa organização escolheu esse público em específico ou se foi o próprio algoritmo que viu as palavras sexualidade, gay, e daí viu um conteúdo com as palavras sexualidade, gay, e percebeu uma certa congruência de assunto. Tá esquisito. Não foi um período bacana pela qual a comunidade LGBT participou. E daí eu acho que ela mostra também algumas coisas mais macros, né? Você tem uma ferida de novo na plataforma, na comunidade do YouTube, que faz o YouTube ser o que ele não é mais só um provedor de vídeos, ele criou essa comunidade dentro dele, essas pessoas que participam ativamente daquilo ali. E você tem uma parte que deu uma apodrecida com essa história toda. Outra coisa interessante é que, pela primeira vez, eu nunca tinha visto isso antes, e a publicidade tá aí atuando há algum tempo, fiz publicidade, eu nunca vi alguém falar sobre isso. Tiveram criadores pedindo a mesma autonomia que grandes marcas têm para anunciar. Então, grandes marcas, desde 2016 principalmente, têm falado pro YouTube: eu quero poder escolher qual conteúdo eu quero aparecer. E pro YouTube é muito difícil lidar com isso, porque não é programa de TV, você não sabe qual conteúdo você tá comprando quando você tá colocando publicidade no YouTube. Você tem uma vaga ideia. E daí os criadores pela primeira vez falaram: bom, as grandes marcas querem essa autonomia, eu quero autonomia de falar, essa marca eu não quero no meu canal. Eu não faço questão de ganhar esse dinheiro. Tipo, banners rodam em blogs há séculos. Eu nunca soube de pessoas que falaram: eu não quero que esse tipo de banner apareça no meu blog. Eu acho uma perspectiva interessante, algo a se pensar, porque talvez isso molde o futuro, talvez não. Fica aí essa questão. Alguns criadores consideraram desligar a monetização temporariamente dos vídeos deles. E a monetização é um dos diferenciais do YouTube, então o YouTube perde um desses diferenciais pra parte da comunidade deles. Então é só aparecer alguém que consegue prover essa audiência pra galera vazar, porque o dinheiro não tá mais servindo, né? Outra coisa, o YouTube respondeu a galera no Twitter, depois de várias reclamações, ele deu uma pequena resposta. Pra quem não sabe, o Twitter é essa rede oficial onde o YouTube fala com a comunidade dele e é onde ele faz grandes comunicados e tal. E depois do pedido de autonomia desses criadores, eles falaram: mas é claro que você pode decidir qual propaganda você não quer que apareça no seu canal. E ele proveu um link pra galera, falou assim: ó, acessa esse link. Um youtuber que eu gosto muito, que é uma voz relevante dentro da plataforma, ele criou a VidCon, né, que é o Hank Green. Ele foi atrás desse link, ele clicou e ele fez um vídeo explicando como você teoricamente desligaria essas propagandas. Não é eficiente, não é prático, é difícil de entender e é pouquíssimo acessível. Então assim, foi de novo uma resposta migué do YouTube. Eu fiquei muito insatisfeita quando eu vi aquele vídeo e eu fiquei muito irritada com as pessoas que têm gerido a comunidade e os criadores, essa pouca atenção que eles têm dado a esses problemas que, na minha opinião, são de grande valor para as pessoas que estão produzindo conteúdo aqui. Então esse vídeo é porque eu queria muito falar sobre isso, a gente não tem pessoas falando sobre isso, eu fiz muita pesquisa, então eu queria que ficasse registrado num pedacinho da internet esse assunto. É também para falar pro YouTube: melhore, meu amigo, melhore. E acho que é isso. Eu fiz um texto também para falar um pouco dessa história toda de forma mais linear no Medium. Eu vou deixar o link na descrição, junto com outros vídeos de pessoas que falaram sobre isso ao longo do tempo. A maioria deles é em inglês, mas é porque é lá que as pessoas estão falando mais sobre isso. E eu queria aproveitar esse momento pra dizer pra você que consome conteúdo LGBT aqui no YouTube, ou até em outras plataformas, pra dizer: essas pessoas sofrem perrengue pra fazer o conteúdo delas irem pro ar. Elas não têm tanto incentivo quanto as outras pessoas. Então se você consome e você gosta desses conteúdos, eu sugiro fortemente você
comprar um produto deles, participar do Patreon, de certa forma colaborar para que esse conteúdo continue sendo produzido. Com essa história toda, eu descobri alguns criadores que eu gosto muito e que nenhum vídeo deles praticamente é monetizado, e eu fiquei muito sentida, que eu falei, gente, eu ia ficar muito mal se esse conteúdo não existisse. Então fica aqui esse incentivo para você doar dinheiro para esses criadores que estão, apesar de todos os perrengues aí dessa sociedade, produzindo conteúdo de qualidade pra internet. E é isso. Até semana que vem, com, eu espero, notícias melhores.